Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está na nossa paróquia de Santa Teresinha, a paróquia mais bonita do Brasil. E quem sabe a mais santa, né? Não por causa de mim, por causa do povo que está aqui, né? Bem, é o tempo pascal, até Pentecoste. O evangelho lido no tempo pascal durante a semana é João. No tempo comum vai ser Mateus esse ano, no domingo, mas no tempo pascal é João. Hoje é João 6, 16 a 21. Ao cair da tarde, então era de tardezinha, 5 horas, 6 horas já era o dia seguinte. Os discípulos desceram ao mar, eles moravam perto do mar. Não é mar, é um lago, mas é um lago muito grande. Ninguém nem vê direito ao outro lado, porque é muito grande. Como é que eu sei? Já estive lá 3 vezes, fiquei 1 mês lá. Então é muito grande esse lago. Eu fiquei 3 meses no lago não, senão eu tinha morrido afogado, né? 1 mês só em Jerusalém, lá na cidade. Eles entram na barca. Tinham 2 barcas, a de Pedro e André, e a de Tiago e João. Ele aqui não fala qual é a barca, diz que ele entraram na barca. E nem fala que eram 2, só fala isso. E foram em direção a Cafarnaum. Se eles vão em direção em Cafarnaum, porque eles não estão em Cafarnaum, eles estão no outro canto. E Cafarnaum é a cidade de Pedro. Ainda hoje tem a casa dele lá. Celebrei lá. Do outro lado do mar. Então, eles estavam do outro lado do mar, pegaram o barco e voltaram para a casa do Pedro. Estava escuro. E Jesus tinha deixado ele sozinho. Às vezes Jesus deixa a gente só. Parece que a gente está só, né? Muita gente sente solidão. Se estiver afastado de Jesus, é solidão mesmo. Mas se você está na graça de Deus, confessando, comungando, essa solidão é boa. É para o seu crescimento. Mas a gente não entende, né? Aí tem medo, como ele disse aqui. Soprava um vento forte. Nesse lago lá, muitas vezes tinha tempestade grande. E o mar estava agitado. Outro evangelho vai dizer que o mar estava entrando dentro do barco. O pessoal, eu devia estar em Medjugorje hoje, eu ia seguir uma peregrinação, acabei indo com essas viroses aí que eu estou pegando direto, né?
O pessoal chegou lá hoje. Eu liguei para eles. Ali eu passei um vídeo para eles. E quando a gente vai, atravessa o lago lá não é lago, é um mar mesmo, um mar Adriático, numa barca grande. Aí eu recordei, de ontem, eles saíram de Roma ontem, foram até o outro lado da Itália, pegaram o barco, passaram a noite atravessando o mar para chegar na Croácia. Eu fiz isso umas 15 vezes, seguindo essa peregrinação para Medjugorje. Às vezes a onda é muito alta, por isso que eu estou falando por quê? Porque é muito alto. Uma vez a onda estava cobrindo o barco onde eu estava. Então soprava um vento forte e o mar estava agitado, ele diz aqui. Os discípulos tinham remado 5 quilômetros, então estava bem distante da margem. 5 quilômetros. Aí eles enxergam Jesus andando sobre as águas. E Jesus caminhava ao encontro deles, na barca. Acontece com a gente também, na nossa vida. Não precisa entrar no barco não, é na vida mesmo. Às vezes na vida tem tempestade. A vida da gente é uma barca, tem tempestade, tem provação, tem escuridão. É só lembrar desse evangelho. Jesus caminha ao encontro da gente, na barca, na nossa vida. Desde que você esteja na graça de Deus, né, meu irmão? E às vezes não está nem na graça, ele vem. Aconteceu comigo, né, que ele me converteu. Então essa barca é a vida de cada um. Tem tempestade, tem vento, tem provação, tem tentação, tem isso, tem aquilo. Parece que nós estamos só. E quando parece que a gente está só, Jesus vem, caminhando sobre o mar, andando sobre as águas, andando sobre as tempestades, as provações, as tentações, tudo, até o pecado, que Ele perdoa, desde que eu me arrependa. Ele se aproxima da barca e os discípulos ficaram com medo. Esses homens têm medo direto. Não sei se vocês prestam atenção, né? Porque eu falo sempre. Eles têm medo de tudo. Jesus ressuscitado, eles têm medo. Aqui eles têm medo. Toda hora eles têm medo. Pedro negou porque teve medo. Todos eles têm medo. São frouxos. Não têm coragem. Nós também, muitas vezes, não temos, não. Acontece alguma coisa que não é, né? Provação, isso, aqui, aí fica com medo. Adoece alguém da família, fica com medo. O filho está desse jeito, está daquele jeito, fica com medo. Ô povo para ter medo, meu Deus. Aí Jesus diz: sou eu. Não tenhais medo, não tenho medo não, sou eu. Ele está andando por cima da tempestade, por cima da tentação, está dizendo, sou eu, mas não acredita. A maioria fica assim, com medo mesmo. Não dá para entender não. Aí, quando eles veem Jesus, o outro evangelho vai dizer que eles pensavam que era um fantasma, que era um espírito. Espírito não anda, não caminha por cima de onda não, viu? Esse negócio de espírito voltar não, espírito de morto fica lá mesmo. Isso é só negócio de televisão. O espírito não volta não. Negócio de espiritismo aí que dá a mão, não sei o que, invoca o morto vem. Vem nada, ali é o Satanás, com a cara do morto. E você achando que é o morto. Ninguém invoca morto não, está na Bíblia. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento era condenado à morte quem invocava morto. Hoje estão aí invocando morto toda hora. O morto que vem é o Satanás. Ah, mas eu já escutei isso. Eu fui lá e disseram o que aconteceu. Disseram como é que meu filho sofreu um acidente. Disseram tudo.
Satanás conhece as coisas, homem, pensando que era o filho que tinha voltado para dizer que não foi acidente. Satanás, ele é espírito, ele está aqui, está em todo canto, ele está vendo. Agora, se está vendo um acidente não sei aonde, e alguém conhecido morrer, ele está sabendo. E vai dizer a hora, o dia, o momento, vai dizer tudo. Certamente ele é espírito. Aí vai para essas porcarias aí e diz que o filho voltou para dizer como é que morreu. O filho mesmo não voltou não. E você está contaminado. Tem que fazer oração de cura e libertação. Senão não liberta. Mas muita gente vai. É curandeira, é macumba, é espiritismo, é sei lá o quê. Fica pior do que estava. E mais, não pode comungar não. Tem que confessar antes. Pode comungar não, sem confessar. Então não é fantasma não, era ele mesmo. Aí quiseram recolher Jesus na barca, mas já tinham chegado do outro lado. Para onde estavam indo. A barca também é a igreja está numa tempestade hoje, grande. Muitas ondas entrando dentro da igreja, umas reformas aí que é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Estão querendo mudar tudo. Estão negando a ressurreição, estão negando um bocado de coisa na Bíblia, né? Está aqui, está escrito. É a tempestade, as ondas entrando dentro do barco da igreja. Pois não vão afundar a igreja não, meu filho. Vocês é que vão afundar. Vocês que eu estou dizendo é quem está querendo fazer isso. Né? Com esse povo aí que está querendo mudar tudo, era fazer como fizeram com Jonas, pegar na canela dele e jogar no meio do mar. Com Jonas fizeram isso. Porque ninguém toca na palavra de Deus, não. Né? Aí inventando coisa, inventando divórcio, a Bíblia é contra. Nosso Senhor falou que não tem não, na igreja. Aborto, pode não. Pecado mortal. Não matarás. União civil, pessoa do mesmo sexo, pode não. Deus criou homem e mulher. Onde é que está? Gênesis 1, 25 a 26, Mateus 19, 1 a 11, Romanos 1, 25, 26, 27. É só ler, né? Levítico. Mas tem que ler. Eutanásia, né? O pai e a mãe estão velho, o bichinho está velho, vamos dar uma injeção para ele morrer, não vai nem sentir dor. Já é lei na Europa. E agora até criança já pode matar lá. Criança em estado assim, com uma doença que não cura, já estão aprovando a eutanásia para criança. Isso é um pecado grave, isso é assassinato. Um estado desse vai ser condenado. E o pai e a mãe também. Não é só para velho não, hoje a eutanásia é até para criança. Ideologia de gênero nas escolas, aqui no Brasil já chegou, né? Outro dia eu vi uma pregação, né? E é verdade, no meu tempo, eu já tenho 61, né? No meu tempo, quando se perguntava o menino assim, o que tu vai ser quando crescer? Ele dizia, é médico, advogado, padre, né? Ainda tinha uns que queriam ser padre. Hoje você perguntar ao menino o que vai ser, ele vai dizer, eu não sei, de manhã eu quero ser homem, meu dia mulher, e à tarde eu não sei. Hoje está desse jeito, ninguém responde mais se vai ser padre, nada não, pode perguntar. Eu não sei não o que é você. De manhã eu sou homem, de tarde eu sou binário, não sei o que, não sei o que. Mudou tudo para as crianças, imagine criança. Criança. Um país que faz isso é um país maldito, amaldiçoado por Deus, tirando a inocência de uma criança. O Brasil já está fazendo. Então, as águas entrando na barca da igreja. Ainda tem gente da igreja a favor disso, porque isso aqui me revolta, né?
Não me saia da igreja, deixa a igreja em paz. Você quer botar coisa, não bote não, saia você, cria outra igreja. O Lutero criou, foi pronto, cria outra igreja. Igreja da ideologia de gênero dos últimos dias, pronto, vai. Fica lá na tua igreja. Deixa a igreja católica. Aí tem a leitura inicial, Atos 6. Outra coisa que eu quero dizer é isso. A primeira leitura é sempre Atos, durante a semana. A não ser que tenha uma festa, uma missa assim diferente. O Evangelho é João e a primeira leitura Atos. Os Atos Apóstolos são o Evangelho da igreja primitiva. Como a igreja viveu depois de Pentecostes, o que Jesus mandou. Aqui diz que o número dos discípulos tinha aumentado, aumentou muito. Eles falaram até 5.000 de uma vez só. Isso não é nada, né? Hoje aí na internet tem 1 milhão, às vezes, né? Vendo as coisas, né? E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. A primeira crise na igreja, porque a igreja teve confusão até no início. Qual era? Era gente que se convertia vindo do paganismo e gente que se convertia vindo do judaísmo. Eram os gregos pagãos se convertendo e os judeus se convertendo. Aí eles brigaram. Então, briga não é só hoje, não. Os que vinham do paganismo diziam que as viúvas deles eram deixadas de lado. Só as viúvas dos judeus que eram atendidas. Aconteceu no início da igreja. Você vê, a confusão tem desde o começo. Aí os 12 apóstolos, Judas já tinha ido, mas escolheram Matias, reuniram os discípulos para tratar dessa questão. Para quê? Acaba essa briga aí. Né? Para ver unidade, não é em briga não. E eles disseram uma coisa muito importante. Então estavam reclamando porque as viúvas dos pagãos, né, dos gregos, quando se convertiam, não eram bem tratadas. Eles disseram, nós não podemos fazer isso, nós apóstolos. Por quê? Porque nós temos uma missão de pregar, nosso Senhor mandou eles pregar, Mateus 28. Vão aí, saem todo mundo pregando. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos batizado, domingo. É para seguir a ordem do nosso Senhor. Então nós não podemos estar servindo as viúvas. É o que eles estão dizendo. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Quem serve a mesa é o diácono. E no início da igreja, o mais importante não era bispo, não tinha nem bispo. Hoje, tanto padre querendo ser bispo. O mais importante não era bispo, não. Era apóstolo. O bispo era só um administrador, só veio depois com a morte dos apóstolos. Hoje está aí, né? Todo mundo querendo ser bispo. Né? Pois não era não. Vá ler a Bíblia, meu povo. O povo não lê a Bíblia. Mais importante eram os apóstolos. E eles que ordenavam aqui. Então escolhais entre vós 7 homens de boa reputação, boa fama, repleto do espírito de sabedoria. Do espírito de sabedoria. Eles vão instituir os diáconos. Quem serve na igreja primitiva são os diáconos. Hoje está aí, querendo que os padres se casem, ou que homem casado seja um padre. Para quê? Basta ordenar os diáconos casados, não precisa ser padre. Era assim que eles faziam. Essa é a mudança que eu estou dizendo, que estão querendo fazer e não precisa. Já tem igreja aí da Alemanha, não sei de onde, fazendo essas coisas. Contra a palavra de Deus. Então, escolham 7 homens de boa reputação, nós vamos ordenar ele diácono. Podia até ser casado. Diácono, não padre. Aí, eles vão servir a mesa. Repleto do Espírito Santo. Hoje, pouca gente tem essa plenitude, né? Maria tinha. E de sabedoria, falta muita sabedoria hoje, né? E nós o encarregaremos dessa tarefa, de quê? Servir a mesa, servir as viúvas, que eles estavam reclamando. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. O apóstolo, depois o bispo, que veio depois, que era uma missão assim de
administração, e o sacerdote, qual é a missão dele? Oração e serviço da palavra, oração e pregação da palavra. É isso que o padre tem que fazer, primeiro. E não faz muitas vezes. Ah, não tem tempo de rezar. Não, você tem tempo, pois se não tem tempo, arranje. Você não é padre? Pois arranje. Sua obrigação é rezar e pregar. Está aqui a leitura. Como eu digo, não leio. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. É isso que o padre tem que fazer. O bispo, o papa, tudo, os apóstolos morreram. Né? Se morreram, não tem mais apóstolo hoje, não. Né? Quer dizer, tem assim um leigo, né? Que os leigos se consagram, vão pregar. Aí os discípulos concordaram. E eles escolhem Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, vai ser o primeiro mártir. Primeiro não, o segundo, né? Porque o primeiro foi Nosso Senhor. Depois Nosso Senhor, o primeiro a morrer é esse. Por quê? Porque enfrentou os judeus e pregou Nosso Senhor. Teve medo não. Esse aqui não tinha medo não. Depois Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia. Um pagão que seguia a religião dos judeus. Escolheram 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão vai ser no capítulo seguinte, vai morrer. Primeiro que vai morrer dentre eles, porque anunciou a verdade, anunciou Nosso Senhor. Eles foram, e não foram os apóstolos que escolheram, não, foram os discípulos mesmo. Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram, a igreja orava. Está faltando para a igreja hoje é oração. Se reúne, faz um bocado de reunião, meu Deus, é uma reunião atrás da outra e se reza pouco. Às vezes uma manhã todinha de oração, aí você reza um Pai Nosso no começo, uma Ave Maria no final e vai embora. Não se coloca o Santíssimo nessas reuniões, nada. Às vezes é um dia todo de reunião. Eu não vou. Eu mando aqui, o pessoal pode ir. Fala no meu lugar, porque eu mesmo não vou não. Vou não. Eu vou ficar rezando. Vou fazer o que nesse negócio? Eles então rezaram, oraram e impuseram as mãos. A igreja primitiva, ela impunha as mãos, rezava assim, com a mão assim. Quando tem missa de cura aqui, eu faço, eu boto as mãos. É por quê? Porque a igreja fazia, está aqui nos atos. É só fazer o que a igreja fazia. Impuseram as mãos nos 7 lá. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. Antioquia era uma cidade onde Paulo estava indo para prender os cristãos. Aí no final ele diz, a palavra de Deus, do Senhor, se espalhava. Eles começaram a pregar, porque é isso que tem que fazer, é pregar mesmo. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém. E a última frase. E grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Quem eram os sacerdotes judeus? Os saduceus. Muitos saduceus que tinham matado Nosso Senhor, depois se convertem. O sinédrio, quando Jesus foi conduzido, era formado por saduceu, sacerdote, e fariseu, que foram responsáveis pela morte de Nosso Senhor. Pois bem, ele está dizendo aqui, grande multidão de sacerdotes, saduceus, se converteram. Aceitava a fé. Então, o que serve para nós? Se converte, irmão. Primeiro sou eu me converter. Colocar Jesus na nossa vida. Se converter é colocar Jesus no centro da nossa vida, né? Significa que acordou, pensar em Jesus. Mas acorda, pensa em tudo, só não pensa em Jesus. Se você é convertido, você tem que colocar Jesus no centro da sua vida. Então, acordou, pense nele. Vai fazer qualquer coisa, pense nele. E o dia todo pensando nele. Colocando as coisas essenciais no centro. Mas bota um bocado de coisa no centro da vida.
Aí fica alvoroçado, igual Marta, não a Marta daqui, a outra, essa daqui do Evangelho, né? E fica aí pronto, aí começa a murmurar, falar dos outros, e está tudo errado, e tem isso para fazer, e tem aquilo. Quem é que está mandando você fazer desse jeito? Está mandando você se converter. Você pode fazer o que tem que fazer mesmo. Tem que estudar, mas bote Jesus no centro. Tem que arrumar a casa, arrume, mas nosso Senhor não mandou se alvoroçar, não. Não mandou se aperrear, não. Onde é que está escrito aqui? Vão se aperrear, vão. Ele mesmo não mandou, não. Pelo contrário, Marta, tu te inquietas por, né, muita coisa. Estou mandando tu fazer isso, não. Uma só coisa presta. É necessário. E Maria escolheu a melhor parte. Qual foi? Rezar, escutar a palavra de Deus. Escutar Nosso Senhor, escutar Nosso Senhor, escutar a palavra de Deus. Escutar Nosso Senhor é ler a Bíblia. Também perde um tempo doido em casa, depois que não teve tempo. Não minta não, tem né? Tempo você tem, tempo, o dia todo, você não faz porque você não quer. Você tem tempo para ver o celular. Você gasta quanto tempo no WhatsApp por dia? E não lê nem o Evangelho? 5 minutos. Porque não quer. Porque Jesus não é importante. A verdade é essa, né? Então, que aproveitar esse tempo para botar Jesus mesmo no centro da nossa vida, né? Acordar pensando nele, o que for fazer, pensa nele, bota oração, reza mesmo. Gaste tempo com reza. E a missa. A missa tem que ser o centro do dia. Aqui é 19 horas, porque dá tempo de trabalhar e vir para cá e rezar, o Santíssimo é exposto aqui e comungar. Se confessar. Pode chegar aqui e comungar com pecado mortal, não. Pecado venial pode, pecado mortal não pode, não. Pois bem, as leituras são essas, né? Sempre é muito ensinamento. Também só escutar não dá, a não ser que você não saiba ler, né? Mas souber ler, tem a obrigação de ler. Pelo menos a leitura do dia. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.